Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse livrinho e sobre essa personalidade aqui, Elon Musk, um cara que veio ao mundo para torná-lo diferente. Olha aqui, o Ashley Vance, que é o autor, ele fala, é o CEO, como CEO bilionário da Tesla e da SpaceX, está moldando o nosso futuro. Vamos lá? Então, eu tenho tido uma grata surpresa de ler livros de biografia. Eu li antes o livro sobre o Jeff Bezos, do Brad Stone, foi muito interessante. E seguindo aqui, eu terminei de ler agora o do Elon Musk. Um cara que sempre tá na mídia, você vê as coisas que ele faz e você quer entender um pouquinho de onde ele vem, qual foi o histórico dele. Esse livro tem 391 páginas, foi editado em 2015 pela editora Intrínseca, ele é muito bem escrito. Parece que o autor aqui, como ele fala, ele queria muito escrever sobre o Elon Musk. Não tinha muitas informações. O Elon Musk não dava abertura para que ele escrevesse, não dava entrevistas, não permitia que as pessoas mais próximas dessem entrevista para ele. Mas com o tempo e vendo que o autor iria realmente publicar um livro, o Elon Musk chamou o Ashley para jantar. E o jantar foi basicamente uma proposta do Elon Musk. Eu deixo você publicar e eu te dou uma entrevista, sendo que eu possa ler antes, fazer comentários e colocar quantas anotações de páginas quanto eu quiser. E o Ashley falou, não, você não vai fazer isso, eu não quero isso, porque isso fere a minha ética como profissional, como jornalista, e além disso, conhecendo você, eu sei que essas notas de pé de páginas vão ser quase o tamanho do livro inteiro. E vendo o Elon Musk, vendo que ele não ia ter jeito, ele se permitiu fazer alguns encontros com o Ashley para contar alguns pontos e permitiu que algumas pessoas próximas, né, como a primeira mulher, a segunda mulher também, e pessoas próximas do trabalho dessem uma entrevista para falar sobre o Elon, né, sobre ele. E o Ashley também entrevistou várias outras pessoas, funcionários, ex-funcionários, outros jornalistas, pessoas do meio, né, concorrentes. Acho que foram mais de 150 entrevistas para formar esse livro aqui. É um livro de fácil leitura, é um livro que segue mais ou menos cronologicamente a história de Elon Musk, que começa na África do Sul, né? Um garoto meio inibido, bem nerd, focado muito nas questões de games e leitura, muita leitura de ficção científica, tendo o livro O Mochileiro das Galáxias como o livro preferido, o norteador do pensamento do Elon Musk. Nesse livro, a pergunta é uma pessoa faz uma pergunta pro computador, né? Qual o sentido da vida? E o computador tenta fazer cálculos mirabolantes, né? E vem com um número como resposta. E depois ele fala que a coisa mais importante da vida não são as respostas, mas sim saber fazer as melhores e mais importantes perguntas. O Elon Musk fala que esse pensamento foi um pensamento norteador da vida dele. Leitor voraz e com uma capacidade de aprendizado muito grande, ele sofreu muito bullying, ele teve uma infância muito complicada, no seu relacionamento familiar também, principalmente com o pai, que eles não abrem muito detalhes no livro, mas é como se fosse um assunto proibido. Né? Foi o assunto que os filhos do Elon não conhecem o avô, os familiares são proibidos de falar sobre o avô, há um mistério do que aconteceu lá e o que essa influência do pai do Musk fez com ele e com a família. E com certeza isso norteou muitas coisas, muitas decisões na vida do Elon Musk. Um fato muito interessante foi que ele gostava muito de videogame. E ele pediu para o pai um computador. E aí ele conseguiu depois comprar um computador, negociar com o pai e desenvolver programas. O computador veio com um disquete de um desenvolvimento de um programa para você instalar e normalmente é tipo um passo a passo de 6 meses para você desenvolver. O Elon Musk ficou 72 horas para desenvolver uma coisa que era estipulada em 6 meses e conseguiu. Isso mostra desde o
início, né, uma característica fundamental e norteadora da personalidade dele, a obsessão. Elon Musk até fala, né, sobre isso em várias entrevistas, que são as altas horas, né, de trabalho, virando as noites, e o impacto disso, né, no seu corpo e na sua vida. Segundo ele fala, isso faz muito mal, ele tem uma carga horária excessiva, não para de trabalhar, vira as noites trabalhando com uma forte carga de estresse. Várias pessoas falam que ele tem uma oscilação muito grande, né? Quando tá muito estressado, na verdade, ele come muito e ele engorda mais, ao contrário de algumas pessoas, eu, por exemplo. E aí ele tem essa oscilação na balança muito forte. Mas aqui tem um capítulo muito interessante que o autor fala sobre isso, né? Que às vezes parece que você tá olhando pro rosto do Musk e você olha as olheiras fundas e um olhar que parece que é meio cadavérico que ele coloca. Parece que você vê nele o peso, né, das decisões que ele tem que tomar, a carga de estresse que ele tá. Ele já teve malária e ficou muito mal, perdeu muitos quilos, né? Ele já viu um filho falecer, ele já viu as empresas quase quebrarem, ele já passou por diversos problemas pessoais e principalmente profissionais, passando por momentos assim de muita dívida, muita pressão externa de mercado, de concorrentes, e ele superou. Aqui ele fala que pessoas nesse tipo de situação já teriam quebrado, já teriam ido à falência há muito tempo, já teriam desistido, e a persistência e a resiliência do Elon Musk é comparável a um homem não humano. E lá nos Estados Unidos, em vários lugares, ele é muito comparado com o Homem de Ferro. É verdade, um querido personagem aí interpretado pelo Robert Downey Jr. Ele é tido como um Homem de Ferro. Um pouco diferente, né, do que o Homem de Ferro em si, mas as características dele é como se fosse esse cara, né? Um pouquinho irreverente, um pouquinho diferente nas suas colocações, com sarcasmo, com humor, e um cara que entra em diversos mundos. Uma coisa que me chamou a atenção, particularmente no livro, e logo no início, foi que depois da venda da PayPal, em que ele ajudou, né, a criar e fazia parte, né? Ele falou assim, o que eu vou fazer? Agora eu tô capitalizado, agora eu tenho dinheiro, qual vai ser meu próximo passo? E aí tem uma passagem no livro que fala que ele pensou em várias coisas que ele podia fazer, né? O que ele ia fazer agora? Tinha vários sites, tinha vários projetos de otimização de pagamento, de otimização de site, de vários apps e coisas assim. Só que o pensamento dele sempre foi, e isso é muito importante, como eu posso mudar o mundo. E não como eu posso fazer mais alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu acho que esse pensamento norteador, que vem das bases, das ficções, né, científicas que ele leu, é como eu posso mudar o mundo. E o grande objetivo dele é colonizar Marte. Até no final do livro é interessante que o autor pergunta, né, como é que você se vê no futuro, bem velhinho. E ele fala, eu me vejo morando em Marte. É claro que eu acho que minha família, meus filhos, minha mulher não vão querer e vão estar aqui na Terra, mas eu vou querer morrer em Marte. Esse é o objetivo dele. E para colonizar Marte, ele precisa fazer várias coisas aqui na Terra, no planeta Terra. E por isso que ele escolheu começar o seu trabalho com energia limpa, energia sustentável. Ele dividiu em 5 pontos o que ele achava que seria o futuro, né? Inteligência artificial, internet, energia limpa, reprogramação do genoma humano e exploração espacial. E ele começou com a energia sustentável e energia limpa, criando os carros, criando a Tesla, o carro elétrico,
né? E aí foi um dos primeiros desafios dele. Depois ele criou a SpaceX, né? E depois, antes ele já tinha uma parceria na Solar City junto com uns primos dele, que seria de energia solar. Então você vê que ele tá pensando como otimizar certas coisas e como aparamentar o ser humano para ele poder ir para um novo patamar, né? De explorar novos mundos. Olha como é que essa cabeça é importante, né? Porque você vê vários empresários, empreendedores, e você pega assim, vamos supor, as pessoas gostam de falar, né? Qual é a dor que você quer, né, trabalhar? Qual é a dor que você quer ajudar, né? Então a pessoa não sei, não consegue, sei lá, educar seu filho, não consegue otimizar o tempo, não consegue encontrar um hotel e vai criar, né, o Airbnb. As questões que ele se propõe a resolver são questões da humanidade em si. Não são questões pessoais, né? O Joãozinho, o fulaninho tem dificuldade disso. Não, são questões da humanidade, né? Do planeta, de como é que a gente, como civilização, vai poder passar para o próximo passo. Então ele pensa como ele pode construir um novo futuro. E olha, eu lendo o livro, você vê assim um pouquinho da personalidade dele. É claro que não há sombra de dúvidas e fica bem claro que é um cara muito difícil, um cara com personalidade muito forte, um cara que prioriza muito o trabalho, a performance e a entrega, que ele tem uma desconexão emocional em certos pontos, tanto com a família, tanto com funcionários, porque o objetivo dele está muito claro desde o início. Então, se o funcionário não entrega, se o funcionário reclama, se o funcionário não está presente, para ele, acabou. Exemplos, por exemplo, se alguém, vamos supor, do marketing ou de comunicação escreve um e-mail para ele com um erro gramatical, ele demite na hora. Não é para fazer isso. Teve um dos pontos críticos da empresa, em que a empresa realmente estava totalmente endividada, ele acabou com o seu patrimônio, estava pedindo empréstimo de milhões e milhões de dólares a cada semana para poder a empresa sobreviver, né, por uma semana e tentando aí se desenvolver. Teve um funcionário que foi assistir o nascimento do filho, que saiu, foi para o hospital, assistiu o nascimento do filho, o filho nasceu, ele voltou, e o Elon Musk escreveu um e-mail para ele: olha, eu acho que você não entende no que a gente está trabalhando aqui, existem prioridades, e demitiu ele. Então é um cara muito orientado a trabalho. E a resultado, não tem falha com ele. Ele é um cara muito assim temido nas reuniões. Por exemplo, se você vai para reunião com um problema, ele acaba com você na hora, na frente de outros funcionários. Você tem que ir com um problema, um mapeamento do problema, com o entendimento do problema, com a solução A, B e C, segundo as opções, e com uma pesquisa de mercado, com precificação dessa solução, com um planejamento de cronograma de resolução desse problema. E aí sim, ele te ouve, né? Então, assim, é um cara que tem suas particularidades, mas é um cara que realmente vai fazer uma diferença pra gente como civilização. E poucas pessoas no mundo conseguem chegar nesse patamar, né? Muito poucas. Você conta nas mãos as pessoas que chegaram ao mundo para deixar o mundo diferente depois delas. E isso é uma coisa muito forte. Ele é um cara que tem uma perseverança muito forte, tem um pensamento e uma inteligência estratégica muito grande, e é um cara que quer fazer acontecer. E um cara que já sente que a vida é muito pouco para ele. Ele fala: eu não vou estar aqui quando a gente possivelmente conseguir chegar em outros patamares, mas é um cara que está tentando acelerar os processos.
Parece que ele tá tentando fazer com que tudo caiba no momento de vida dele. E sabe que há um preço a se pagar. Ele já falou em várias entrevistas, isso que eu faço não é humano, dói. E o entrevistador pergunta, mas dói o quê? Ele dói a minha mente. Chega a um ponto de exaustão que ele não consegue mais pensar, ele não consegue mais agir. A mulher dele, em diversas vezes, fala e comenta aqui no livro, né, que ele tem espasmos à noite, que ele acorda gritando e berrando por causa da tensão que ele tem, que ele pula na cama, porque ele não consegue relaxar. Mas há um ponto negativo sempre, há um ponto positivo, mas é um cara que tem muito sobre os ombros dele. Outra coisa que eu percebi que, por mais que ele seja um cara que esteja muito, muito ligado ao trabalho, ele é 100% tipo, do pensamento ligado ao trabalho, ele é um cara que pensa muito na sua família, mas através do seu trabalho. É uma pessoa que deve ser um pouco, de repente, distante, um pouco ausente, né, para os seus filhos, vários filhos que ele tem, um pouco omisso em certas coisas, mas se você vê que nas soluções estratégicas da empresa, ele está sempre colocando o pensamento de família. No lançamento do seu modelo sedã da Tesla, por exemplo, ele na época tinha 5 filhos e ele pensando como é que o design do carro iria comportar um carro com 2 pessoas, o motorista, o copiloto, né, ele e a mulher, e 5 filhos atrás de uma maneira confortável e segura. Então, nas decisões, ele sempre coloca as necessidades que ele vê da mulher e dos filhos. Hoje ele tem uma escola para os filhos específica, que ele desenvolveu juntamente com vários professores um modelo de estudo para os filhos. Estuda os filhos e algumas outras crianças, poucas crianças, mas com um modelo diferenciado, né? Então ele está construindo coisas novas, sai toda semana coisas variadas dele. Recentemente saiu uma notícia sobre inteligência artificial, então parece que ele está à frente. Um momento aqui do livro também muito interessante, ele faz um paralelo, né? O que seria o Elon Musk em comparativo aí com o Jeff Bezos, em comparativo aí com o Steve Jobs, por exemplo, com Bill Gates e vários outros, né, grandes aí empresários que estão despontando nessa era da tecnologia, nessa era da internet. Ele fala que em vários pontos ele é melhor. Então começa a descrever um pouco o Jeff Bezos e depois compara com o Elon Musk e dá o diferencial do Elon Musk. O Jeff Bezos também tem, se eu não me engano, uma empresa chamada Blue Chip, né, que também ela tenta fazer várias coisas relacionadas à exploração espacial, mas você vê a diferença aí, né, da SpaceX. Você vê o pioneirismo, você vê a inovação. A Tesla, por exemplo, ela desenvolve todo e qualquer equipamento. Então, por exemplo, você tem que desenvolver o equipamento X, você fala que precisa, sei lá, de 10 mil, o Elon Musk fala, não, você não precisa comprar esse equipamento de 10 mil, você pode desenvolver em casa, né, na fábrica e participar do processo como um todo. Então, ele, ao longo do tempo, ele foi parando de terceirizar e de comprar várias peças e vários itens para produzir na fábrica. Isso trouxe um diferencial competitivo para ele muito grande, porque ele fabrica e ele sabe como fabricar e ele sabe como desenvolver e otimizar. Então, muitos custos foram reduzidos porque ele otimiza e muitos prazos foram reduzidos porque ele é dono do seu prazo. Ele sabe exatamente, ele não fica dependendo, né, dos fornecedores dele para dar um resultado. Ele sabe exatamente quando a peça vai ser entregue, o que vai ser feito na montagem, porque ele trouxe para dentro de casa toda esse know-how e todo esse desenvolvimento. Esse deu um diferencial muito, muito grande, principalmente na SpaceX, né? Em que as coisas são mais demoradas, os sistemas são mais complicados e isso otimiza, né? Ele quer no futuro fazer um lançamento de foguete
por semana, tripular, mandar pessoas para o espaço, já colonizar Marte. Ele quer desenvolver também uma internet planetária, porque ele vai precisar disso para se comunicar lá para fora. Então ele pensa em várias coisas para possibilitar o grande sonho da vida dele, que começou quando ele era apenas uma criança sofrendo bullying na África do Sul, antes de desbravar Canadá, Estados Unidos e o mundo. Apesar de ter esse jeito muito ríspido, muito forte, né, juntamente aos seus funcionários, vários funcionários assim elogiam ele, a posição dele, e falam principalmente, eu gosto de trabalhar na Tesla, na SpaceX, porque é uma das únicas empresas, e pessoas que saíram da NASA, saíram da Apple, saíram de outras empresas para trabalhar com eles, eles falam, é a única empresa que eles sentem que eles realmente vão fazer uma diferença no mundo. Porque o questionamento do Elon sempre é como eu posso mudar. E é uma empresa que está pioneira nisso e não está repetindo modelos, né? E ele deu um passo muito grande aí com a SpaceX, porque até a NASA não tinha desenvolvido coisas como eles desenvolveram. Todo mundo duvidava dele, né? E quando ele começou a desenvolver e conseguiu, e quando a Tesla começou a desenvolver os carros e conseguiu, todo mundo sabe que carro elétrico é um carro do futuro. Agora, pegar isso, estudar um modelo econômico, viável, colocar para o cliente final e ter escala, ele que começou a fazer. E depois que ele começa, para as outras empresas que já são top de mercado, continuar com um modelo blasé, um modelo padrão, é até feio demais. Porque ele eleva a barra, ele fala, olha, falei que era possível, lutei aqui, passei por percalços, passei por problemas e fiz acontecer, e agora? Quer dizer, vocês, outras montadoras, outros fabricantes, vão continuar assim? Ele já está no futuro, ele já está em outro tempo e ele tem um gap, ele começa a dar um gap aí para as empresas acompanharem ele, mas esse vem sendo o modelo dele, ele vem fazendo a disrupção do mercado, e quem não acompanhar já vai estar anos e anos e anos de distância dele, porque ele faz acreditar que é capaz, ele faz acreditar que é factível e ele coloca no mercado. E aí quando você vê isso, seu competidor já está muito atrás e vai comer poeira dos foguetes do Elon, vai comer poeira dos carros elétricos. Eu tenho muita vontade de, quando eu voltar para os Estados Unidos, alugar um para ter a experiência, né? Porque eles já dirigem sozinhos, porque já tem vários postos de carregamento, né? Elétrico pelos Estados Unidos. E você tem, ele explicou, né, sobre o carro. O carro, para você ter maior controle, ter maior segurança, o peso tem que estar na parte central do carro. Os carros normais, ele tem, né, um motor na parte da frente, né, alguns elementos assim no chão, né, assim no pé, na parte central, e a gasolina que fica mais para o final do carro. Mas então o balanceamento do carro, ele não é tão legal quanto poderia ser, otimizado quanto poderia ser. Mas os modelos da Tesla não tem esse problema, né? Não tem esse motor tão grande. Então eles colocam essa parte da bateria, que é o grande tchan do momento, é essa bateria, né? No centro. Então eles são mais seguros, eles são mais tranquilos, eles não se aquecem tanto, eles são melhores de dirigir. E tem ainda o tablet gigantesco de 17 inches para você otimizar. Ele conta também a dificuldade de se ter um tablet no carro pelas oscilações de energia, né? E de temperatura. Então teve que ter sido feito um tablet todo especial. E como a cada peça, cada coisa ele foi desenvolvendo do zero, né? Imagina isso.
Então, assim, o livro foi muito interessante, conhecer a vida do Elon Musk desde o início, as dificuldades, o trabalho, as horas mal dormidas, os objetivos de vida dele, o que ele emprega de energia, né, de saúde, né, de tempo, de inteligência. Todo mundo fala que ele não vem, né, desse tipo de ambiente, né? E os caras que vieram da NASA para trabalhar com ele falaram que no início, quando ele falava, não pode, ele estudava o foguete, ele estudava as partes de uma forma que parecia que ele era um engenheiro espacial e que ele conhecia de fato tudo daquilo, porque o nível de comprometimento que ele tem, ele vinha com uma planilha, com precificação, com tempo, com estudo, com desenvolvimento, e ele fala, cara, parece que eu tô falando com um engenheiro, sendo que o Elon Musk não é, né, um engenheiro espacial, mas ele pegava um know-how rápido de estudo. Hoje em dia todo mundo pode estudar o que quiser, né, na internet, e ele faz isso, ele abusa desses estudos, da leitura, de tudo que ele consegue para otimizar. É interessante a gente ver uma pessoa assim, tão obstinada, tão obcecada. Isso pode servir como um grande exemplo nesse sentido, né, de fazer acontecer. Pode ser não em níveis interplanetários, como ele tem o objetivo de vida dele, mas pode ser no nosso dia a dia, né? A gente deixar de ter os projetos na gaveta aí e fazer realmente acontecer, trabalhar, colocar a cara a tapa, não duvidar que não pode, acreditar, fazer estudos, tentar, testar e não sucumbir, né? E ser resiliente, ser forte. Esse é um livro para quem é empreendedor, para quem é empresário, muito, muito necessário para você entender a personalidade e da onde vem esse cara que está mudando o nosso futuro. Bem, espero que vocês tenham gostado muito desse livro. Indico bastante esse livro para você fazer um estudo da biografia dele, entender de onde ele vem. O livro foi lançado em 2015 e aqui no final o Ashley ele já coloca, quando esse livro for lançado, de repente o Elon já vai ter feito isso, os planejamentos de futuro são isso, os projetos que ele tem. Hoje em dia, né, depois de um bom tempo, você já sabe que ele já fez muito mais. Olha aí um pouquinho do que o Elon já fez. Então continue aqui com a gente, toca o sininho, comente o que você achou, você já leu esse livro, o que você acha, qual a sua opinião sobre Elon Musk, escreve aqui pra mim, por favor, e qual o próximo livro que você quer que eu leia, tem alguma sugestão? Me escreve, vamos fazer essa troca aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante pra mim. Muito obrigada, até o próximo livro, beijos!